Vamos salmodiar o Senhor com o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estou seguindo. Pararam os nossos pés junto à tua porta, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel. Para rendermos graças ao nosso Deus. Lá estão o trono de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta rica oportunidade. Senhor, nosso Deus, graças te rendemos, Pai, por esta oportunidade maravilhosa que nos concede a liberdade, Senhor, de poder te adorar, louvar o teu nome e engrandecer-te. Senhor, recebe o culto que cada um veio aqui para entregar a ti, Senhor. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração. Também fala aos nossos corações nesta noite através da tua palavra. Te agradecemos por cada família aqui presente nesta noite, por aqueles que ainda poderão vir. Vai despertando teus filhos. É no nome de Jesus que eu já te peço e te agradeço. Amém. Vamos cantar o hino de número 175. Vou seguindo para a cidade santa, no caminho difícil de andar. Mesmo assim a minha alma já canta melodias do celeste lar. Pois eu sei que tudo é passageiro no caminho que tenho de andar. E na última milha da estrada, perigos não vou encontrar. E na última milha da estrada, perigos não vou encontrar. Entre dúvidas e lutas constantes, é aqui o meu jornadear. Mesmo assim gozo paz incessante, meu Deus dá para quem não vacilar. Pode o mundo zombar, fazer guerra, minha meta irei alcançar. E na última milha da estrada, tais coisas não vou encontrar. E na última milha da estrada, tais coisas não vou encontrar. Muitas vezes por falar de Cristo, sofrimentos são minha porção. Mas importa que em mim seja visto, quem me dá paz e traz salvação. As fadigas aqui nesta vida hão de ter fim, breve hão de passar. E na última milha da estrada, fadigas não vou encontrar. E na última milha da estrada, fadigas não vou encontrar. Mas um dia cessarão as lutas, tudo novo então se fará. Esta voz que agora escutais, novos hinos a Deus cantará. Já estou divisando ao longe a cidade de glória sem par. E na última milha da estrada,
Irei com Jesus me encontrar, e na última milha da estrada, irei com Jesus me encontrar. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 177. Eu triste e abatido, às vezes fico aqui, e como peregrino, já muita dor senti, mas eu vou descanso gozar, espero banhar-me no rio da vida, e sempre verei a face do Rei. Com a sua graça sempre eu hei de o louvar. Desgostos neste mundo eu poderei provar. Os cuidados da vida me podem contristar, mas eu vou descanso gozar. Espero banhar-me no rio da vida, e sempre verei a face do Rei. Com a sua graça sempre eu hei de o louvar. Dos meus irmãos ausentes sinto a separação. Então vem a saudade pungir meu coração, mas eu vou descanso gozar, espero banhar-me no rio da vida, e sempre verei a face do Rei. Com a sua graça sempre eu hei de o louvar. Não sei quando é o dia que meu Senhor virá. Não sei o novo nome que Ele me dará, mas eu vou descanso gozar, espero banhar-me no rio da vida, e sempre verei a face do Rei. Com a sua graça sempre eu hei de o louvar. Glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 218. Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Dar-me em teu braço, transportar-me à altura, onde escutar poderei tua voz. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dar-me em teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Triste procuro refúgio ao teu lado, voltar-me a paz, o descanso me vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei noutra pátria de além. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dar-me em teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Quando da morte cercar-me a tristeza, fim da jornada do mundo cruel, certo terei nesse dia a certeza de me alegrar sob imenso dossel. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dar-me em teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Pastor Ederson está com a oportunidade.
Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Nos conceder mais um dia de estarmos em sua presença, congregando juntos para o louvor do nome do Senhor. Queria orar com os amados. Vamos orar pelas famílias, vamos apresentar nossos irmãos que estão enfermos. Vamos estar apresentando a igreja para que, em meio a tantas coisas que nós fazemos, né, irmão? Nós possamos sempre estar edificando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, gastar nossas energias, nosso tempo para aquilo que realmente edifica e fortalece a igreja. Amém? Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por tua graça e misericórdia. Queremos ser gratos a ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, fez e há de fazer em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu livramento, pelo pão, por cada consolação que o Senhor faz em nossas vidas, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas, aflições que passamos como seres humanos neste mundo, e como tua igreja, Senhor, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Pai, nos ensina cada dia sempre a olhar a ti, a olhar para a tua palavra, para as tuas promessas e colocar no nosso coração a tua palavra, sabendo que o Senhor está ao nosso lado, não nos deixa só, e como foi louvado aqui, há um céu, há uma nova cidadania, há uma nova Jerusalém, esperando eternamente pela tua igreja, pela tua noiva, pelo teu povo, Senhor. Pai, cura aqueles que estão enfermos, tanto fisicamente como espiritualmente, aqueles que estão, Senhor, passando por dificuldades familiares, dificuldade com os filhos, com os cônjuges, Deus querido, em sua casa, aqueles que estão passando dificuldade no seu trabalho, no seu emprego, que o Senhor possa vir com tua graça, dando força e ânimo, aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir porta, mas que, em cima de tudo isso, Senhor, nós possamos descansar em Ti, confiar em Ti e se refugiar em Ti, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor, no teu tempo, na tua vontade, o Senhor há de declarar a bênção e a vitória para a tua igreja. Assim nós te oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção, que o Senhor possa dar no entendimento e sabedoria, discernimento da tua palavra. Fala conosco, abrir e fechar a boca, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Ajuda-nos a compreender e a viver a tua palavra na íntegra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Abra a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Quarta passada não pude estar com vocês, mas com saudade. Quarta passada eu fiz 26 anos de Evangelho. Queria estar aqui com vocês, mas foi um dia diferente. A melhor coisa é estar na presença de Deus, na casa do Senhor, como diz o salmista, né? Que uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, né? A viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Que esse sentimento, esse desejo do salmista possa estar também no coração de cada um que confessa Jesus como Salvador. Amém? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 18 ao versículo 22. A questão do jejum. Capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Vocês acharam? Amém. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando e foram perguntar-lhe: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: acaso os convidados para o casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, não pode jejuar. Mas chegará os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo desprenderá da roupa velha e o rasgo será ainda maior. Ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho quanto o recipiente de couro. Mas põe vinho novo em recipiente de couro novo. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Nós trabalhamos 15 dias atrás o chamado de Levi, e eu acho interessante porque todos os 3 evangelhos, né, assim chamados evangelhos sinóticos, a passagem de Levi vem antes dessa passagem sobre a questão do jejum. Tanto em Mateus,
capítulo 9, do 9 ao 13, como em Lucas, capítulo 27, capítulo 5, do 27 ao 32, está a chamada de Levi. E logo após vem a questão do jejum. Então, enquanto Levi, a pergunta dos fariseus, dos doutores da lei, aqueles que de longe olhavam e ouviam os ensinamentos de Jesus, de longe via as obras que Jesus fazia e os ensinos que ele ensinava, eles, na casa de Levi, perguntam: por que o teu mestre, por que o mestre de vocês come com eles, que são pecadores e publicanos? Então, a primeira pergunta do chamado aqui, no versículo 13 ao versículo 17, que é o outro texto que lemos há 15 dias atrás, a pergunta é: por que Jesus come com esse tipo de pessoas, publicanas e pecadores? Ele como mestre de uma nova seita, ou de um novo pensamento, de uma nova doutrina judaica, porque ele fala diferente, ele não fala como os escribas, como os fariseus, ele fala com autoridade, ele fala em nome do Pai, ele vem representar o seu Pai que está nos céus. Então Jesus, ele veio com um pensamento, com um entendimento, com um ensinamento diferente dos fariseus e das leis, das religiões judaicas da época. A pergunta é: se ele é mestre, se ele é profeta, se ele veio da parte de Deus, como é que ele senta com tais pessoas? Enquanto aqui no texto que lemos agora, do versículo 18 ao versículo 22, a pergunta é: os discípulos de João jejuam, os fariseus também jejuam, mas por que os teus discípulos não jejuam? No versículo 18, a gente que abre esse diálogo, que abre o nosso texto, precisamos entender duas coisas para podermos compartilhar, para podermos estudar esse texto. Primeiro, o que era o jejum. E segundo, porque que questão os fariseus tinham para fazer essa pergunta a Jesus? Porque era tão importante. Assim como eles não compreendiam porque Jesus sentava com publicanos e pecadores, que na mente dele, na ideologia dos fariseus, na tradição dos fariseus, na religião da época de Jesus, os fariseus não concordavam e não aceitavam que pessoas santas, que pessoas puras, que pessoas que representavam a Deus como profeta, como mestre da lei, como mestre da palavra de Deus, pudessem sentar com tais pessoas. A mentalidade dos fariseus era que eles eram imundos, sujos, e Jesus, por ser um representante agora do Senhor como mestre, reconhecido em Israel, não sentasse com tais pessoas. Por que o mestre de vocês faz isso? Nenhuma religião, nenhuma seita judaica da época aceitava o comportamento de Jesus sentar. E a resposta de Jesus foi clara, irmãos. Eu estou falando desse texto porque é semelhante à pergunta. Mesmo são perguntas diferentes, mas o intuito da pergunta é a mesma, O fundamento da pergunta é a mesma, porque os fariseus tinham suas tradições, e para eles as suas tradições era a interpretação das Escrituras. As suas tradições eram um modelo de interpretar as Escrituras. Aqueles que não vivessem, que não andassem, não agissem de acordo com essas tradições, são pessoas que estavam indo contra a palavra. Era esse pensamento, essa ideologia e o entendimento das religiões da época de Jesus para o comportamento, para as atitudes das pessoas. Então, Jesus, quando não andava segundo essas tradições, segundo esses pensamentos, eles estavam reprovando, mas para não dizer diretamente, nós te reprovamos, ele queria entender, dentro do ensinamento de Jesus, por que ele fazia isso. O que Jesus ia responder? Jesus disse que os médicos, os doentes precisam de médicos, não os sãos, não os saudáveis. Jesus respondeu que ele não veio chamar justos, mas veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, a obra de Cristo, Jesus está dizendo, a minha obra é essa: restaurar a saúde das pessoas enfermas, e aqui ele está falando no sentido espiritual. A condição dos publicanos e dos pecadores é de pecado, é de rejeição, é de impureza, é de pecado contra Deus. Então, essa enfermidade que domina, controla e está matando o povo, chamado pecado, Jesus veio para sanar, veio para sarar, veio para curar, veio para restaurar essas pessoas. Jesus está dizendo, o justo não precisa que eu chame, mas todo pecador precisa ouvir o meu chamado ao arrependimento para poder ser sarado pela glória do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos do Senhor, pelo reino de Deus, através de Jesus Cristo. Então a pergunta, irmãos, a partir do versículo 18 é, nós temos como tradição, veja, o jejum na lei judaica, a gente vai ver isso no capítulo
16, versículo 29 de Levíticos. E vamos ver também no capítulo 29, a partir do versículo 7 de Números, que Deus, da sua lei, ele chama o povo, ele ordena ao povo para jejuar uma vez por ano, que era no dia da expiação. Outros momentos de jejum que acontecem são momentos de dificuldade, de calamidade, de destruição, de dores, qual o povo de Deus precisavam clamar, chorar, se arrepender, né? Se humilhar diante do Senhor pelo pecado cometido, e por causa disso eles jejuavam, mas não era de regra, não era como na lei que dizia uma vez no dia da expiação, mas era por necessidade momentânea, por situações adversas, que o povo precisava chorar os seus pecados, precisava se humilhar e se arrepender de Deus. E o jejum fazia parte desse sacrifício, o jejum fazia parte desse ritual de arrependimento, de humilhação diante de Deus. Então a gente vai ver em muitas situações de estresse, situações que lá em 1 Samuel vai falar sobre isso, em Daniel, principalmente depois da volta da Babilônia, do cativeiro, aí que o povo começaram a jejuar mais vezes, a não ser uma vez por ano, por situações adversas e necessárias. O próprio Jesus vai falar no capítulo 9 de Marcos, Jesus, os discípulos perguntando por que não podemos expulsar o demônio. Se lá atrás, quando o Senhor nos chamou e nos mandou, a gente onde chegasse, no teu nome curava, no teu nome expulsava demônios, no teu nome fazia tantas coisas, por que a gente não pode agora? Jesus falou, essa espécie, que é essa casta, só sai com jejum e oração. Então vamos entender que o jejum no dia da expiação era um momento onde o povo fisicamente estaria, né, se abstendo da comida e espiritualmente a sua alma chorando e clamando por Deus, por perdão de Deus, pela cura de Deus, para que Deus perdoasse, para que o Senhor ouvisse, para que o Senhor aceitasse aquele dia da expiação, aceitasse aquela oferta que era mediante todo o povo, representava todo o povo. Então, com esse mesmo entendimento, todo o jejum que foi feito, a partir daí, era clamor a Deus, era clamando a Deus, era chorando diante de Deus, era pedindo as graças, a misericórdia, a compaixão de Deus sobre algum tipo de calamidade que aconteceu naquele momento, naquelas situações. Então, quando os discípulos chegam a Jesus, ele diz, olha, os discípulos de João e os fariseus fazem isso, porque os teus discípulos não. O entendimento dos fariseus era, como diz lá em Lucas, capítulo 18, versículo 12, nós oramos 2 vezes por semana, né, damos o dízimo de tudo, naquela oração, naquela parábola, onde Jesus apresenta o fariseu se justificando, abrindo o seu currículo diante de Deus e dizendo que não era igual àquele publicano, e apontando para o publicano, deixando ali realmente que na lei dos fariseus, o entendimento dos fariseus se jejuava pelo menos 2 vezes por semana. Estudando, a gente vai ver que normalmente era segunda e quinta-feira. Então, o jejum para os fariseus, meus irmãos, era um momento de querer o favor de Deus, mas principalmente era um momento de se apresentar em santidade. Eles queriam, né, ser santos, separados. O seu nome, no latim, fariseu, é separados. Eles queriam ser melhor, eles queriam mostrar que por estar jejuando estavam em santidade, por estar jejuando eram diferentes, eram mais consagrados, eram os melhores. Então o jejum apresentava aos outros que eles eram santos e ao mesmo tempo queria algo da parte de Deus, um favor da parte de Deus. E quando nós vamos olhar por que iniciou o jejum, tanto lá na expiação, no dia da expiação, como em outros momentos, né, lá em Esté, lá em Daniel, em outras situações, a gente vai ver que o motivo era o mesmo. Era o povo estar em humilhação e arrependimento diante do Senhor, clamando pelo perdão de Deus, clamando que Deus agisse de uma maneira sobrenatural, que saía do poder dos homens, aquela situação, não tinha como fazer nada para mudar aquilo ali. Então, somente um ato divino, ato de Deus para poder mudar aquela situação. Então, para alcançar esse favor de Deus, essa graça de Deus, essa compaixão de Deus, se jejuavam. Era um momento de amortecer a carne, o homem físico, o homem natural, ser enfraquecido, e o homem espiritual ser fortalecido e crescer. Quando essa pergunta vem a Jesus, a gente não sabe, nenhum estudioso, a gente não vai ver se João já estava preso, se João já estava morto, se João ainda estava... O que tinha acontecido com João?
Mas, olhando para as Escrituras, aqui no capítulo 1 de Marcos, versículo 4 e 5, mostra que a base da pregação de João Batista era o batismo de arrependimento, onde as pessoas viam, se arrependiam e confessavam seus pecados enquanto estava sendo batizado. Então, o intuito do jejum dos discípulos de João era justamente eles estar no modo de arrependimento em preparação da vinda do reino de Deus. Era isso que era o batismo de João. João chamava o povo ao arrependimento para se preparar, porque o reino de Deus estava próximo. Para se preparar, porque aquele que é maior do que João estava por vir. Aquele que era antes de João, mas era maior do que João, que João batizava por arrependimento nas águas, e ele ia batizar pelo Espírito Santo. Ele estava chegando. Então, o propósito da pregação de João Batista era preparar o povo para a chegada do rei, para a chegada do Messias, para a chegada do prometido. Então, o pensamento do jejum dos discípulos de João era esse, era se preparar em arrependimento à chegada do reino. O que eu acho interessante aqui é porque os discípulos de João, se assim faziam, que é a menção maior do texto, para a gente poder entender por que os discípulos de João jejuavam igual os fariseus jejuavam, é que eles não tinham compreendido essa parte, não tinham compreendido ainda que Jesus era esse reino, era essa pessoa que João Batista pregava. Jesus é o Messias, Jesus é o Emanuel, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o cumprimento das promessas. Então, se os discípulos de João assim faziam, eles não tinham compreendido ainda que aquele que João Batista apontava era Jesus. Aquele que Jesus, quando foi ser batizado, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que quando Jesus foi ser batizado, ele disse: eu que preciso ser batizado por ti, porque eu tenho pecado para me arrepender. Tu não precisas, e tu vens a mim. A compreensão é que esses discípulos de João não tinham compreendido quem era Jesus. E os fariseus, como eu já falei, queriam algo da parte de Deus, ao mesmo tempo se apresentar, se mostrar, com legalismo, mostrando que era santo, que eram perfeitos, e que eram melhores do que outro grupo religioso, ou que outro grupo que estavam buscando a Deus naquela época, no tempo de Jesus. Então, se os discípulos de João estão esperando o reino chegar, e se os fariseus estão querendo se apresentar 2 vezes por semana e quer algum tipo de favor, do jeito deles, por que os teus discípulos não jejuam? Por que os teus discípulos não estão jejuando? Seja qual for o motivo, né? Se os fariseus têm um motivo e se os discípulos de João têm outro motivo, independente se os teus discípulos têm um motivo igual ou não do nosso, por que eles não jejuam? Se o jejum faz parte de uma tradição judaica, se o jejum faz parte, né, de algo sério e importante dessa tradição. E se nós cremos que o jejum é para tal coisa, e os teus discípulos não fazem, é porque os teus discípulos não estão precisando. Por que eles não jejuam? A pergunta, meus irmãos, é a pergunta daqueles que realmente não conhecem, quem sabe quem é Jesus. Essa pergunta, perguntando a Jesus por que os seus discípulos não jejuam, comparando com fariseus e comparando com os discípulos, é porque ele não entendia e não compreendia quem é a pessoa de Jesus. Porque veja bem, se o jejum seria para se arrepender esperando o reino, eles não conheciam que Jesus era o próprio reino de Deus. Aquele qual João Batista pregava em sua mensagem. Se os fariseus jejuavam para se apresentar e mostrar ser mais santo, eles não entendiam que Deus olha para o coração, independente dos rituais que fazemos, que Deus quer o nosso coração quebrantado e contrito, o nosso coração submisso e sujeito à sua palavra. Como ele disse, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Só existe um jeito de vencer o mal, só tem um jeito de vencer o diabo, só tem um jeito de vencer a natureza do pecado, é a gente sendo sujeito a Deus através da sua palavra. Então, a motivação dos fariseus, a motivação dos discípulos de João, por jejuar, estavam erradas. E, ao mesmo tempo, a sua pergunta era porque não conheciam o entendimento da pessoa de Cristo, quem Jesus realmente era. E Jesus responde essa falta de compreensão dos fariseus, dos discípulos de João, através das suas respostas. Ele diz: pode acaso os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? O entendimento do casamento era compreensível naquela época. O casamento representava algo muito importante, era um mandamento, o sacramento de Deus.
Os rabinos que ensinavam paravam de ensinar para o casamento. Pessoas que estavam em jejum, em consagração, não jejuavam naquele dia para ir para o casamento. Porque enquanto o pensamento do jejum para os fariseus seria um momento de tristeza pelos pecados, de dor pelo pecado, de humilhação por causa do pecado, se era realmente isso, a gente não pode dizer que todos eles pensavam da mesma maneira. Jesus estava dizendo que a presença dele com seus discípulos representa uma alegria, e a alegria que Jesus apresenta aí, como figurado, é um casamento. Ele está dizendo, pode qualquer convidado no casamento não comer e estar em jejum, porque todo tipo de ritual da religião judaica parava-se para poder ir no casamento. Todo tipo de situação eles paravam para ir para o casamento. Isso significa, no casamento eles comiam, bebiam e festejavam aquele momento de alegria e de gozo com o noivo e a noiva. Então era proibido, na tradição judaica, alguém convidado ir em jejum e cumprir os seus sacrifícios, seus rituais, porque eles teriam que se alegrar com o noivo e com a noiva, ou não iriam. Então Jesus, quando diz assim, por acaso pode acontecer isso, é uma coisa absurda, a gente está dizendo. Assim como vocês param tudo dos vossos rituais, das vossas tradições, para poder comungar e se alegrar com o noivo e a noiva, mesmo assim sou eu. Eu sou o noivo, aleluia. Eu estou com o meu povo, eu estou com meus discípulos. Não precisam jejuar enquanto estão comigo, porque enquanto estão comigo, o favor de Deus já se manifesta, porque o próprio Deus, o Emmanuel, está com eles. O perdão de Deus está com Jesus Cristo. Jesus diz, perdoados estão os teus pecados. Capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. E Jesus diz, para saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, Jesus chama o paralítico, toma pela mão e manda ir para casa. Então, se é para alcançar o perdão de Deus, Jesus perdoa. Se é para alcançar o favor de Deus, todo o milagre que Jesus faz nas Escrituras, apresentado nos 4 Evangelhos, mostra não somente que ele veio de Deus, mas ele fez coisas e milagres que somente Deus poderia fazer, identificando a sua divindade e autenticando a sua autoridade como Deus, como Senhor. Então, qualquer coisa que o jejum para eles fosse alcançar diante de Deus, fosse ser diante de Deus alguma coisa, na sua inteligência, na sua ideologia, Jesus ele cumpria, Jesus era suficiente para que aquilo não fosse necessário. Então ele está dizendo assim, enquanto o noivo está com os convidados, não necessita se jejuar, tem que se alegrar com o noivo. Quer dizer, Jesus traz alegria, Jesus traz paz, Jesus traz gozo. Então onde Jesus estava, a sua presença trazia paz, perdão, alegria, gozo e favor de Deus. Então não era necessário jejuar. Não tinha necessidade deste jejum enquanto Jesus estava lá. Agora ele disse, porém, o noivo será tirado. Neste dia jejuarão. Porque quando o noivo fosse tirado, ia ter a tristeza da separação. Quando o noivo fosse tirado, a tristeza de um luto, de uma perca. Então era necessário jejuar para poder suportar e ter favor de Deus para aguentar aquela separação, aquela dor. E como seria essa separação? Como seria com sofrimento, com dor, essa separação? Jesus... Ele diz, nesse momento, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Em outras palavras, vão ter força para suportar quando se consagrar mais ao Senhor. Foi a resposta do capítulo 9, irmão. Porque não podemos, Jesus, quando essa espécie, ele está dizendo, só sai coração de jejum, ele está dizendo assim, sua fé. Essa mesma passagem, lá em Mateus, ele vai dizer, vocês não puderam expulsar porque vocês não tinham fé suficiente. Em outras palavras, para que você tenha fé suficiente, para que a vossa fé aumente, para que vocês tenham mais fé, é necessário ter comunhão com Deus através da oração e consagração através do jejum. Vocês não confiaram o suficiente, vocês não creram o suficiente, vocês não tinham fé suficiente. Como buscamos essa fé? Como buscamos estar mais cheio da graça de Deus, mais cheio da fé de Deus? Bíblia, conhecimento da palavra, comunhão em oração e consagração em jejum. Por isso que Jesus diz, essa casta ou essa espécie só sai com jejum e oração. Em outras palavras, precisa-se ter mais fé, mais de Deus na sua vida para poder essa espécie de demônio sair. Amém, irmãos? Então Jesus, quando responde, o noivo está com eles, estava dizendo, a minha presença com eles é suficiente, e a motivação do jejum que vocês tanto fazem não é necessário enquanto eu, Deus conosco, aleluia, estiver com eles. Minha ausência, quando eu estiver fora, ausente da vida deles fisicamente ali, eles necessitarão de jejuar.
Eles vão precisar se apegar mais a Deus, vão precisar se consagrar mais, eles vão precisar estar mais perto de Deus. Mas enquanto eu estou aqui, Deus está com vocês. Era a falta desse conhecimento da pessoa de Jesus que levantou a questão entre os fariseus e os discípulos de Jesus a perguntar por que não jejum. Se eu entendo quem é Jesus, se eles entendem quem é Jesus, eles não tinham perguntado isso. Mas aí eles não foram revelados. Seus olhos estavam fechados, eles estavam cegos, não enxergavam quem era Jesus. E a nossa vida é assim, meus irmãos. Muitas vezes nós colocamos base em tradições da igreja, em tradições costumeiras da igreja, como se Deus fosse ser comprado através dessas tradições, ou se Deus fosse atraído, feito muitos dizem, eu vou orar para poder mover a mão de Deus, eu vou jejuar para poder Deus abrir as portas e derramar bênção sobre a minha vida, como se o ritual fosse mais importante do que o conhecimento de quem é Jesus. Porque quando conhecemos de verdade, vamos agir como adoradores e como servos, como redimidos, como homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus, confiando na suficiência da sua morte e do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas enquanto a gente não entender quem é Jesus de verdade, a gente vai colocar nos rituais aquilo que só em Jesus está a sua suficiência. Você vê que em Salmos 51, Davi, ele diz que não é necessário o sacrifício se o coração não for quebrantado e contrito. Que o verdadeiro sacrifício aceitável diante de Deus é um coração quebrantado e contrito. Um coração arrependido, entendendo o que fez contra Deus, que feriu a lei de Deus e quer se arrepender e quer voltar e estar bem com Deus. Aí ele diz assim, quando fizermos isso, aí sim podemos levantar o altar e colocar o novilho, porque primeiro a nossa alma tem que estar no padrão que Deus quer, para que depois os rituais possam vir. Dali Davi está dizendo que Deus vai receber o sacrifício no altar, se primeiro o nosso coração estiver no altar arrependido e quebrantado. É isso que ele está dizendo aqui. Enquanto eles estão com o próprio Jesus, o Deus encarnado, o Filho de Deus, aleluia, a motivação de um jejum não é necessário. Porque tudo aquilo que queremos alcançar de Deus pelo jejum, a presença da pessoa de Jesus já era suficiente para tudo aquilo que precisamos. Amém, irmãos? E Jesus mostra isso, a importância dele, através do símbolo do casamento, que ele já tinha feito no Antigo Testamento, onde o Senhor, o noivo, Israel, a noiva, e vamos ver mais na frente também, os apóstolos dizendo, o próprio Jesus falando, que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E ele está dizendo aqui, enquanto ele está presente, a presença dele é festa, alegria, gozo, favor de Deus, perdão de Deus, restauração de Deus, tudo quanto precisamos da parte do Senhor, em Cristo já temos. Na pessoa de Jesus já temos. Mas quando for tirado, jejuarão. Versículo 21 e 22, Jesus está acrescentando, dando ênfase à explicação do casamento, ainda a resposta. Mesmo que os fariseus, os discípulos de João não entendessem, mas a igreja do Senhor entenderia. No tempo certo, o Espírito Santo ia dar entendimento àqueles o qual Deus chamou. Do mesmo jeito que a presença de Jesus é como uma festa onde não se pode jejuar, porque ali é o momento de se alimentar, de comer, de festejar, encher a barriga e beber. Ele está dizendo agora, versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo novo desprenderá na hora da roupa velha e rasgará e será o dano maior. Em outras palavras, para você remendar uma roupa velha, tem que ser um pano velho. Na mesma intensidade da força do pano, do vestido ou da roupa que seja, para que quando lavar, para quando usar, não venha uma estar mais forte que a outra, para poder ficar inteiro. Mas se botar um pano novo, um remendo novo no vestido velho, numa roupa velha, quando lavar ou quando se usar, por ser o pano novo, ele vai ter força para suportar aquilo que o resto da roupa não suporta. Então, seja na lavagem, ou seja no uso da roupa, vai se rasgar. E o buraco, e o rasgão será pior do que antes. O que Jesus está dizendo?
Por que eles estão perguntando pelo jejum? Porque eles estão agarrados às tradições antigas, levantadas pelos homens, para tentar interpretar as Escrituras, para tentar interpretar a lei de Deus, aonde o homem colocou dentro das Escrituras a sua ideologia, o seu pensamento, não sendo sujeito à palavra de Deus, mas querendo sujeitar a palavra de Deus às suas próprias vontades, e criaram tradições para poder interpretar a palavra de Deus. Então a gente está dizendo, nesse pano velho, na palavra, no Evangelho, nas boas notícias, nas boas novas que eu trago para vocês da parte do Pai, se vocês continuarem com essa mesma mentalidade, se romperá e não vai dar certo. O que eu trago é novo, veio do céu, é a boa nova, é a boa notícia, é o conselho, é a vontade do Pai, é a promessa cumprida, é o reino de Deus, é novo. Vocês têm que tirar essa tradição antiga das vossas mentes. Vocês têm que compreender o que Deus está trazendo de novo para a vossa vida, para o vosso ensinamento. É por isso que ele continua, não pode, versículo 22, ninguém pode pegar um vinho novo e colocar no odre velho. Esse odre velho já está dizendo aqui no texto da tradução do século 21, que eu gosto muito, que ele já diz que recipiente de couro velho era onde se colocava naquela época, se fazia um recipiente de couro. E quando esse recipiente era velho, quando colocava o vinho novo, que ainda ia fermentar, ele não conseguia esticar, não tinha aquela parte elástica do couro como era novo, e ele ia romper, rasgar o couro e rasgar o odre, que era feito de couro, e ia perder o vinho. Duas coisas se estragaria. A gente está dizendo, para vinho novo tem que ser odre novo, tem que ser um recipiente de couro novo, que aguenta o vinho novo, que aguenta a fermentação desse vinho. Em outras palavras, enquanto vocês estiverem com esse entendimento na vossa mente sobre tradição e não querendo receber as coisas boas novas de Deus que vem para vocês, se romperá e se rasgará e vocês não vão aproveitar a pérola que é a palavra de Deus, a pérola que é o Evangelho do Senhor. Vai ser lançado fora. A vossa mente se romperá, os vossos entendimentos se romperá, e nem o vestido inteiro vocês vão ter, vai se romper, e nem o vinho vocês vão ter, vai se rasgar o couro e vai se perder o vinho. Jesus está dizendo que o que eu trago para vocês é novo, e vocês querem compreender as boas novas e as boas notícias através de um entendimento e de tradições que vocês mesmos construíram, que vocês mesmos colocaram, que vocês mesmos fizeram. Não tem como. Vocês têm que pegar isso que é velho, botar de lado para poder receber o novo de Deus. Vocês têm que entender que esse novo de Deus, esse Evangelho do Senhor, essas boas novas ensinamentos, vem da parte de Deus para vocês colocar de fora, de lado, toda a tradição que vai contra esse ensino, que não serve para nada, e colocar fora. Vocês precisam de roupa nova, totalmente nova, e precisam de odre novo para que o vinho não se perca. Em outras palavras, está dizendo o que eu tenho para vocês vai ser rasgado e perdiçado se vocês querem entender as boas novas de Deus através de entendimento e tradição antiga. Se vocês querem encaixar aquilo que vocês inventaram de tradição ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e aquilo que Deus está trazendo, vocês querem misturar, não tem como misturar. Vocês têm que desfazer daquilo que é velho e aceitar o novo de Deus por completo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que Jesus está falando aqui, meus irmãos. É isso que Jesus está trazendo. O jejum para os discípulos de João naquele momento e para os fariseus era tão importante porque eles não estavam querendo receber de Cristo tudo novo, eles queriam misturar. É por isso que Jesus está dizendo, não tem como jejuar no casamento. A tradição traz coisas velhas, a tradição... É por isso, irmãos, que muitas vezes, para muitas pessoas que não conhecem a graça de Deus ainda, não conhecem a palavra de Deus como deveria conhecer, eles se juntam nas tradições antigas e se tornam um jugo pesado, que eles não conseguem nem cumprir as leis que as suas igrejas levantam. Que primeiro se cumpre a lei dos homens, primeiro se cumpre a tradição dos homens, para depois querer entender a lei de Deus, entender o Evangelho de Deus. Aí pode isso, não pode aquilo, só faz assim, só faz assado, é assim. Então os homens... Então, assim, no mesmo tempo de hoje, isso foi 2000 anos atrás, assim continua. Os homens levantam tradições que é jugo pesado e que as pessoas não podem carregar. Enquanto o Evangelho de Deus é simples, poderoso, suficiente, e quando a gente aprende o Evangelho do Senhor, a gente não quer aceitar mais nada que venha de tradições humanas.
sabendo respeitar, sabendo amar, sabendo entender que nem todo mundo pensa igual, que nem todo mundo chegou ao mesmo conhecimento que o outro chegou, e ter misericórdia, mas tendo misericórdia das pessoas, mas sem trocadilho, sem se vender, ao contrário, pegando a palavra dizendo, eu respeito você, mas a palavra de Deus é mais importante. Eu entendo que você não entendeu, mas eu não posso misturar o remendo novo com a roupa velha, eu não posso misturar o vinho novo no odre velho. Eu tenho que dar o vinho novo e a roupa nova. Não tem como negociar, irmãos, o Evangelho do Senhor. Não tem como colocar, agregar coisas como se o Evangelho não fosse o suficiente. O Evangelho é libertador. O Evangelho é transformador. É isso que eu estava dizendo. Vocês têm a necessidade deste jejum, porque vocês não andam comigo, vocês são separados, vocês não entenderam, vocês não compreenderam. Vocês têm que entender quem sou eu. É por isso que a pergunta foi tão importante. O que eles dizem que eu sou? Jesus já perguntou, preparando a segunda pergunta no gatilho. Quando cada um diz que tu és Jeremias, que tu és João Batista, que tu és do profeta do passado. Aí depois que eles falam assim, mas eles não andam comigo. Eles não estão do meu lado, eles não estão aprendendo comigo. Então para eles tudo bem, eles não entenderem. Mas vocês que andam comigo, quem eu sou? Para vocês que está todo dia comigo, quem eu sou? Para as pessoas que não andam com Deus e não querem o testemunho de Jesus, não querem aprender os ensinos de Jesus, achar que Jesus é A ou B, faz parte porque eles não andam com Cristo. O momento que eles não andam com Cristo, mostra a rejeição que eles têm por Jesus. Eles rejeitam tanto Jesus como o seu ensinamento. Mas vocês estão comigo, ouvindo minha palavra de manhã, de tarde e de noite, desde que eu chamei vocês. Então, quem sou eu para vocês? Era tão importante eles saberem que era Jesus, irmãos, porque a partir desse conhecimento, todo o diálogo, todo o ensinamento de Jesus seria diferente para ser recebido em sua mente. Esse vinho novo estaria num odre novo, que já sabe quem é Jesus. Essa roupa nova, aleluia, já estaria compreendida, já preparada para receber o pano novo. É por isso que Jesus fala de jogar pérola aos porcos. Pessoas que não querem saber da verdade, pessoas que não querem se renunciar para poder aprender a palavra de Deus. Eles colocam as suas tradições, seus conhecimentos acima da palavra do Senhor. Eles colocam o tempo de crente, eles colocam as funções que fizeram ou que fazem hoje, os cargos que fizeram ou os cargos que têm hoje, e dizem, eu já aprendi, eu já sei. Não se renunciam, não se sujeitam a Deus para receber o vinho novo do Senhor. Colocando suas tradições, seu tempo e suas funções, ou antigas ou novas, na frente daquilo que Deus quer ensinar. E isso é difícil, irmãos. A gente vai estar perguntando, igual os fariseus e igual os discípulos de João. Enquanto não entendemos quem é Jesus e não gozar daquilo que Jesus já fez por nós e está fazendo pelo seu Espírito, o que Ele fez na cruz, o que Ele faz através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, no lugar de a gente aproveitar, gozar, a alegria e receber diariamente a vontade de Deus em nossas vidas, vamos colocar as nossas tradições, os nossos achismos acima da palavra de Deus. Porque nós queremos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela se agregue a nós. Ela se encaixa com a nossa vontade. Ela se encaixa com as nossas tradições. Ela se encaixa com aquilo que a gente acha que é certo ou errado. Não, irmão. Negue-se a si mesmo. É colocar tudo de lado e dizer, estou vazio de mim para receber o teu vinho e tua roupa nova e estar contigo num casamento, louvando, glorificando, comendo e bebendo e gozando da tua presença. Aí você veja que Jesus não desfaz do jejum. Jesus diz, quando o noivo for tirado, jejuarão. E para entender que o legalismo, os pensamentos humanos tradicionais era o que vencia, era o que era maior na mente dos fariseus, capítulo 6 de Mateus, do versículo 1 ao versículo 18, onde ele vai falar das esmolas, onde ele fala da oração, onde ele fala do jejum. Quando for dar esmola, faça assim, e não desse jeito está sendo feito pelos fariseus. Quando for orar, faça assim. Não ore desta maneira para ser visto. No meio da rua, para todo mundo que você está orando. Quando dá esmola, não faça, não permita que toque para você. Mas que a tua mão direita faz, que a esquerda não veja. Quando você for jejuar, não deixa a remela no olho, o cabelo assanhado, para todo mundo ver tua cara transfigurada, para dizer que está jejuando. Mas lava o teu rosto, escorre, né? Você teu rosto, né, irmão? Escorre os teus dentes. Bota uma roupa bonita, um perfuminho. E vai para o teu quarto. E jejua em secreto.
E aquele que tiver em secreto te abençoará. A tua esmola é para ser vista por Deus. E Deus ser glorificado, não você. A sua oração é para ser vista por Deus. E não para você ser glorificado. O seu jejum é para ser glorificado a Deus. E não você. Então, Jesus não repreende. Não diz que não é necessário jejuar. Ele diz, se faça de maneira correta. Não de maneira errada. O jejum, a gente abstém da comida, de desejos físicos, para que a velha natureza seja sufocada pela busca incessante do Senhor, para buscar a graça e o poder de Deus, perdão e a restauração de Deus, para que a gente possa estar mais perto de Deus, para que a gente possa, não é alcançar de Deus a dádiva de uma porta de emprego. Vou jejuar para a porta de emprego, vou jejuar para curar o câncer, vou jejuar para voltar ao casamento. O jejum não é para isso. O jejum é para que a gente possa estar mais próximo do Senhor. Serve para a gente se humilhar, serve para a gente se arrepender, serve para a gente colocar no altar a nosso desejo, nosso coração quebrantado e contrito. O jejum tem o mesmo propósito da expiação, é a gente chorar, se rasgar para alcançar o favor do perdão e da graça de Deus na sua presença. Tem a ver com crescimento espiritual, tem para restauração espiritual e não para alcançar as coisas físicas, irmãos. E não para alcançar coisa física. Vou jejuar para abrir porta de emprego. Vou jejuar para ser curado de uma enfermidade. Vou jejuar para o casamento restaurar. Jejuar para o meu filho deixar as drogas. A Bíblia não ensina isso. O jejum tem por motivo humilhação diante de Deus. Mas o jejum tem que estar acompanhado com oração e com o coração quebrantado. Feito 51 do Salmo. O altar não serve se o coração não estiver quebrantado. Então o jejum não vai servir se o coração não estiver quebrantado. Em lá Isaías, ele fala, jejum para mim é isso? Para vocês jejuarem, mas no dia de jejum você quer saber de vocês e mais de ninguém. Vocês só se preocupam com as coisas de vocês e oprimem vossos trabalhadores. Vocês dizem, a gente jejua, mas não vê resultado. O Senhor ignora nosso jejum. Desse jeito, aonde a mente e o coração de vocês estão fora da minha palavra, que adianta o sacrifício sem a palavra de Deus, irmãos? Não é melhor vocês respeitarem os outros. Não é melhor vocês deixarem de machucar os trabalhadores. Não é melhor vocês amar. Não é melhor vocês ajudar quem precisa. Esse é o verdadeiro jejum. Em outras palavras, o jejum sem o coração e a mente está sujeito à palavra de Deus. Para que primeiro nossa alma esteja no lugar certo, nenhum tipo de sacrifício vai ser aceito pelo Senhor. A não ser que primeiro o nosso coração esteja na sua palavra e estejamos quebrantados e contritos diante do Senhor. Então qualquer louvor, qualquer palma, qualquer jejum, o Senhor receberá quando a nossa alma está na sua palavra. Amém, irmãos? Jesus estava dizendo, o que vocês querem alcançar com o jejum, do jeito que vocês querem, jejuando do jeito que vocês querem, aqueles meus convidados, eles vão ter tudo isso, porque a minha presença está com ele. O Emmanuel, Deus conosco. É perdão eu tenho para dar. É restauração eu estou aqui para dar. É a presença de Deus eu estou aqui para dar. Mas quando eu for tirado, eles vão precisar buscar, jejuar, se consagrar para suportar o que vem depois, que seria a perseguição da igreja. Amém, irmãos? Então nós possamos pensar nisso. A gente perguntar por que isso, por que aquilo. Precisamos entender quem é Jesus. Quando entendemos quem é Jesus, as nossas perguntas vão fazer, não vão ser as mesmas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa palavra fique em vossos corações. Que Deus, por misericórdia, faça vocês compreender a sua palavra. E nós possamos, depois de compreender, ter poder no nome de Jesus para colocar em prática em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe e que a gente faça o verdadeiro jejum em nome de Jesus, aquele que agrada a Deus, porque a nossa alma, nossa mente e nosso coração já está sujeita à sua palavra e nós nos arrependemos dos nossos pecados. Então o Senhor receberá nosso louvor, a nossa adoração, nosso jejum e todo tipo de obra que fizermos, quando primeiro a nossa mente e nosso coração está sujeito à sua vontade. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus. O pastor Jatos, ele vai orar encerrando e alguns avisos em nome de Jesus. Vamos, nesse instante, irmãos, orar, pedir a Deus que nos dê a graça
nos conduza em paz ao nosso lar. E, dando continuidade aos trabalhos da semana, como sabem, amanhã pela manhã tem consagração às 8 horas. E domingo, 9 horas, EBD. À noite, às 16 horas, temos o culto vespertino, culto dominical. Vamos orar, ficar de pé. Em nome de Jesus. Amanhã à noite também tem os grupos Vida nos lares de evangelização. Então, continuamos suplicando ao Senhor que nos dê direcionamento em tudo. Senhor, aqui estamos, suplicamos ao Pai que diante de nossos pecados, diante das nossas limitações e das concepções que temos, ó Deus, a respeito do Teu poder, da Tua graça, ó Senhor, nós não conseguimos, ó Pai, alcançar, compreender tudo que o Senhor tem feito e fará e completará em nossas vidas. Mas sabemos que é tão grande salvação, é uma tão grande salvação que nos humilha e, ao mesmo tempo, o Senhor nos consola. Ó Senhor, que estejamos diante de Ti e que o verdadeiro jejum seja, ó Deus, a prova de que essa salvação se opera em nós, porque temos fome e sede da Tua justiça. Que em nada, Senhor, temos obras alguma para Te oferecer, para Te apresentar, como forma de pagamento ou de anulação da culpa. Que, ó Deus, tudo que fizermos pela nossa salvação é inútil. Por isso, Senhor, nós queremos Te suplicar que aviva-nos, dá-nos vitalidade, mais vitalidade, Senhor. E que essa vida se demonstre em frutos de arrependimento, por causa da fome e da sede de santidade, fome e da sede da Tua vontade, a ponto mesmo, Senhor, de abrirmos mãos dos nossos mais necessários desejos, como comer. Ó Deus, que a nossa alma não encontre alegria em nada que possa nos garantir a sobrevivência. Mas, ó Pai, que nós encontremos alegria e conforto somente na vida eterna em Cristo Jesus. Nós ainda precisamos aprender muito sobre isso, Senhor. Precisamos de entender esse jejum, ó Deus, deste mundo, dos desejos mais verdadeiros que a gente tem, porém tão mentirosos quanto, ó Deus, a vaidade deles. Senhor, aumenta o nosso desejo por Ti. Assim como a corça, ela anseia pela corrente de água. Que a nossa alma suspire por Ti, ó Altíssimo Deus. Ó Senhor, revitaliza o Teu povo. Revitaliza o Teu povo, Senhor. E assim, Senhor, veremos as Tuas obras. E assim daremos frutos. Abençoa cada irmão que chegou aqui. Conduze-os, ó Pai, em segurança aos seus lares. Em paz, ó Pai, lhes dê uma noite de sono tranquilo e reparador. Abençoando suas famílias. Abençoando a família de cada um dos nossos irmãos que não puderam chegar aqui. E que o Senhor, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nessa continuidade desta semana, nos mostre cada vez mais a Tua direção nas coisas mais, ó Deus, mínimas de nossas vidas, quanto também naquelas que são máximas. Que nós precisamos, ó Pai, de soluções e de realizações, que todos sejam para a Tua glória, que todos sejam para o Teu louvor.
Ó Senhor, abençoa a ICPI na sua convenção nacional. Estende a tua mão àqueles homens que ali estão, ó Senhor, porque o Senhor tem a direção de todas as coisas, dos rumos da tua igreja, Pai, ninguém vai alterar, mas os meios, ó Pai, e as realizações que se nos apresentam, muitas vezes nos deixam confusos e às vezes, Senhor, também questionando o porquê de coisas que nós achávamos que não deveriam ocorrer no seio da igreja, ocorrem. Por isso, dá direção, Senhor, àqueles que são teus servos e ali estão. Ó Deus, abençoe, Senhor, todos os irmãos que têm orado por esse evento desta convenção. No nome de Jesus, nós te suplicamos e já descansamos em tua graça, em teu poder, em tua sabedoria. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos.